Fica de pé, e eu queria que nesse momento você olhasse para o irmão da direita e da esquerda, levantasse e falasse: olha, meu irmão, muito bom que você está aqui, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar nosso grito de guerra hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Yes. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem tiver sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Um texto bem conhecido, um texto já bem pregado. Eu talvez preguei já algumas vezes sobre esse texto, mas hoje pela manhã, estava meditando na palavra, o Senhor lembrou de algo que me aconteceu ontem, e Deus me trouxe à memória esse texto. Eu queria que nós lêssemos as Escrituras, e vamos tirar algumas lições nessa noite para a nossa vida. Quando vieram nesse lugar ouvir a Jesus Cristo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram. Este se foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, e o Senhor tem, Deus amado, trabalhado em nós, tem, Deus amado, nos conduzido a bons passos. Eu peço a Ti que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, nos dando a Tua graça, nos dando, Pai amado, a Tua voz, Pai, a Tua voz que só o Senhor, Deus falando, a gente entende. Obrigado pelas Escrituras Sagradas, obrigado por cada irmão e cada irmã, Deus, que venceu a batalha, Deus amado, espiritual, e hoje está aqui na reunião dos santos. Nós pedimos ao Senhor, fica à vontade entre nós e fala ao nosso coração em nome de Jesus, amém? E quantos concordam, digam amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, é muito bom estar junto, né? É muito bom estar reunido em nome de Jesus, porque eu gosto de pensar que quando Jesus falou assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estaria. Jesus não estava brincando, Jesus não estava dizendo assim uma historinha para boi dormir. Jesus, ele estava realmente, mirem o que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque Jesus sobe a Deus Pai, ele envia o Espírito Santo Consolador, e agora quando nós nos reunimos em nome de Jesus, algo tremendo acontece, algo especial acontece. Eu não sei você, mas quando a gente vem e se reúne, há um mover diferente do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. E hoje de manhã eu venho nesse trecho aqui, muito conhecido. Eu queria repartir algumas lições que Deus me trouxe nesta noite. Primeiro, a gente tem aqui um texto onde Jesus, depois de já ter dado o sermão da montanha, o sermão do monte, ele dá vários ensinamentos sobre o reino de Deus. E ele fala várias sobre as coisas do reino dos céus, dá várias lições para aqueles que o seguiam, para a multidão que o seguia. Chega a determinado momento, a gente cai aqui em Marcos capítulo 4, e o texto ele diz assim: naquele dia, naquele mesmo dia onde Jesus estava ensinando, ao anoitecer, ele disse a quem? Aos discípulos: vamos para o outro lado. E o versículo 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o
acompanhavam. Irmão, primeira lição dessa noite que eu queria repartir com você, sem mais nem menos, e é uma lição muito forte, porque ela diz assim, olha, vamos falar juntos, não siga a multidão. Mais uma vez, não siga a multidão. Note que Jesus estava ensinando para um monte de gente. Jesus estava falando sobre o reino dos céus, e estavam ali os discípulos, estavam aqueles que encontraram o mestre, estavam aqueles curiosos, estavam aqueles que só estavam ali para ver o que ia acontecer, o movimento, estavam aqueles ali que estavam indo na onda, daquilo que aquele homem de Nazaré estava falando, os milagres estavam acontecendo, as coisas estavam acontecendo, e estava ali um montão de gente, mas o texto nos diz assim, olhe, que Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão, deixando aquele pessoal do movimento. Jesus pega os discípulos e pega o barco e vai para o outro lado. Quão importante nos dias de hoje é a gente não andar com a multidão, e que multidão é essa? É a multidão que não crê, que não segue, que não vive o quê? As Escrituras Sagradas. Nós temos um monte de multidão por aí, um monte de gente que fala um monte de coisa, um monte de mover de um monte de situações, mas quando a gente ouve a voz do Mestre, quando a gente ouve a voz de Jesus, é diferente. Não importa se você tem degree, se você tem mestrado, doutorado, se você é alguém muito bem conceituado, ou se você nunca deu certo na vida, meu filho e minha filha, Jesus fala ao nosso coração, Jesus fala aqui dentro, Jesus fala, não importa a tua história, porque Ele conhece a tua história, e Ele te ama. E um dia, eu não sei você, mas um dia Jesus olhou para mim, e Ele falou para mim, André, vamos lá para o outro lado? E eu parei, aquilo que eu estava fazendo, eu falei, Jesus, estou indo, eis-me aqui, e você? Tem seguido a voz do Mestre, tem seguido a voz das Escrituras Sagradas, tem andado, tem falado, tem se comprometido, de maneira com que as Escrituras nos orientam a fazer? Ou a gente tem ido de acordo com a galera? Irmão, não me leve muito, não precisa estar no mundão, você não precisa estar viciado em droga, você não precisa estar sendo alguém declaradamente, alguém que está perdido para estar andando com a multidão. Basta você estar crente, se dizer cristão, estar no meio da igreja, mas não estar seguindo o quê? As palavras do Mestre. Você deixou de seguir o Mestre e está seguindo a multidão, você está seguindo as tentações deste mundo. Isso é tão sério, irmãos, porque nós precisamos todo dia ouvir a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus não só aqui nos domingos, mas você tem ouvido a voz de Jesus na tua segunda-feira, quando você levanta cedo e vai trabalhar? Você tem pego a palavra e tem falado, Senhor, fala comigo hoje, deixa eu ler aqui, deixa eu ver a tua direção para a minha vida. Ou você abre o Jornal Nacional de manhã, a primeira coisa que você faz? Não, pastor, eu só leio CNN, notícias garantidas. Deixa eu falar uma coisa, irmão, não há nada melhor do que a gente seguir a Jesus, não há nada melhor do que a gente seguir os passos dele. A música que a gente cantou por último agora, né, que a minha, como é que começa a canção? Me tirou do jardim, o que me tirou do jardim? O meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade dele botou o jardim em mim. O que quer dizer isso, irmão? Que a humanidade no orgulho, na desobediência, saiu fora da presença, mas Ele que é Rei, é poderoso, se fez carne, habitou entre nós, e se fez humilde, aquele que podia todas as coisas, para que eu e você pudéssemos estar na presença dEle novamente. E hoje você está aqui sentado, 22, é 22, né, irmão? É? Quantos sabem que é 22 de abril? Levanta a mão. Aleluia.
Sério, pastor? Irmão, 22 de abril de 2018. Você está aqui em Orlando, Flórida, sentado no meio de muita gente aqui que professa a fé em Cristo Jesus. E muita gente que segue o caminho, que segue a verdade, que segue a vida. João 10:27, Jesus disse o seguinte, o irmão já procurando o livro de Jesus, né? Não, livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, você tem ouvido a voz de Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Ai, meu Deus. Eu as conheço e elas me... Aleluia. Irmão, não canse de seguir a Jesus. Não canse de seguir os passos dele. Não canse de andar de acordo com o caráter que Deus quer para você. Não canse de falar a verdade. Não canse de ser honesto. Não canse de amar sua esposa. Não canse de amar e honrar o seu marido. Não desista dos valores que Deus colocou para você viver o melhor desta terra. Essa semana eu estava ouvindo uma mulher, onde eu trabalho, 20 anos de casado, e ela deixou o marido porque ele não sabia administrar as finanças. Really? Não, cansei, alto e baixo, alto e baixo. Ele era o homem da minha vida, mas eu cansei. Sério? Quais são os valores da nossa vida, da nossa sociedade, das coisas que a gente tem vivido? Quais são os valores de casamento? Quais são os valores de relacionamento com a bênção de Deus? Irmãos, a gente precisa viver uma vida em santidade com aquele que é santo, uma vida onde a gente vai caminhar de glória em glória, porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Irmãos, não siga a multidão. Não siga conselho dos ímpios, não siga palavras enganosas, não siga aquele que não está de acordo com a palavra do Senhor. Os discípulos estavam lá, eles estavam ouvindo, todo mundo estava ouvindo. Jesus chamou eles, vamos para o outro lado. Eles na hora seguiram a Jesus. E a segunda coisa que eu queria compartilhar nessa noite é o efeito água. Está vendo essa praia aí? É bonita ou é feia? Bonita, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Próxima figura, eu quero saber se você nadaria nessa água. Vai lá, Pedrão. Honestamente, quem nadaria nesse marzinho aí? Agora, que dá um calorzinho aqui, é gostoso, um calor humano. Eu nadaria. E você? Se fosse que nem minha esposa, eu não botaria nem o dedinho, né? Porque não sabe nadar. Então... mas é uma água boa, você olha, é atrativa, o negócio vai. Agora deixa eu fazer outra pergunta para você. Você nadaria nessa próxima água? Os nadadores em plantão. Você nadaria ou não? Não, né? Por quê? Tá bravo? O que você tem quando você vê um negócio desse? Meu irmão, fala! Dá o quê? Medo! Ô Jesus amado, eu não sou louco, eu tenho medo, eu entro nessa água, eu não posso com ela. Se eu entrar ali, eu vou o quê? Me afogar. Do que você tem medo, irmão? Vamos lá, vamos compartilhar aqui um pouquinho. Fora a água, o que mais você tem medo? Escuro? Altura, tem gente que não pode. Hoje o pastor subiu lá com uma escadinha assim, eu fiquei olhando lá de cima, Rodolfo estava segurando embaixo, quando eu comecei a olhar, começou a subir um negócio de baixo para cima, de cima para baixo, aquela escada começou a fazer assim, mas eu mantive firme, não dei nem mais, né Rodolfo? Nossa, lá de macho, né? Por dentro estava morrendo de medo, irmão. Falei, se eu cair desse negócio, estou morto. Mas o que? Aranha? Quem tem medo de aranha? Barata. Como tem medo de barata? Cobra. Injeção. Os 3, 4 com injeção.
Irmão, dependendo da nossa experiência, a gente fica traumatizado com algumas coisas. Umas coisas às vezes boba. Marcelo não está aqui hoje, né? Ah, está lá. Qual é que é o medo mesmo, Marcelo? Que eu lembrei agora. Barata. Olha um homem daquele tamanho, irmão. Chama a esposa e ele, confesso. Eu estou falando porque ele tem medo, confesso. Ele não tem vergonha, não. Tenho medo de barata, pastor. Cobra eu mato, leão, cachorro brabo, barata não. Não, aquele bicho chega e ó. A saber se não rolou uma baratinha no bercinho dele, né, quando é à noite, né? Mas enfim, irmãos, olha que interessante. Porque quando a gente tem medo, a gente fica atemorizado e sem ação. E você sabia, irmãos, uma coisa muito interessante, que medo e fé são antagônicos, eles são completamente os opostos, um mata o outro. Medo e fé não se combinam. Por isso o texto lá em cima diz assim, olha: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Você acha que eles estavam com medo, sim ou não? Sim. Irmãos, efeito água. Efeito água vai na nossa vida, mas sabe o que? É ter medo de barata, de cobra, de altura. That's okay, é normal. É normal dependendo da nossa história, dependendo daquilo que a gente fez. O problema é que Jesus ressaltou um outro tipo de medo, que esse sim a gente tem que ter. E está lá comigo em Mateus capítulo 10, versículo 26. Abra sua Bíblia. Jesus nos alerta a quem devemos ter medo, entre aspas. Ele fala assim, olha, portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Aleluia. Amém e amém. Sabe do que a gente tem que ter medo, no sentido de temor? De Deus. Porque a gente prega que Deus é amor, é graça e é perdão, e quantos concordam comigo, diga amém? Amém. Mas Deus é justiça também, irmão. E é por isso que Ele se fez carne, e é por isso que Ele pagou o preço, para que a justiça de Deus fosse o quê? Estabelecida. Nós não devemos ter medo das coisas desse mundo, nós não devemos ter medo das nossas próprias limitações. Por quê? Porque nós estamos sob a cobertura do Deus Todo-Poderoso, e Ele é por nós, mas ao mesmo tempo, Ele é Deus, e eu é que não sou. Ele é Deus que me dá o ar. E por que eu me reúno? Por que eu faço a obra? Por que eu me faço assim, eu sou escravo de Jesus? Porque Ele me amou primeiro, mas isso não tira todo o senhorio dEle da minha vida. Por isso que Paulo, ele fala assim, olha, eu sou escravo de Jesus. Eu sou aquele que eu não posso ficar um domingo sem vir na reunião dos santos. Eu sou aquele que eu não posso deixar de orar na minha casa com meus filhos. Eu sou aquele que eu não posso deixar de ler a voz do Mestre. Porque eu preciso da graça dEle sobre a minha vida. Eu preciso me alimentar no meu espírito. Eu preciso estar cada vez mais conectado com Deus. Irmãos, na nossa vida, muitas vezes a gente está que nem a primeira figura. O mar está lisinho, tu leva abraçada, tu pega jet ski e fica andando, né? Não lembra de Deus, não esquece das coisas. Mas de uma hora para outra, guess what? De repente, vem um vento do norte. De repente, vem aquela notícia.
de repente, de repente e de repente. De repente os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus estava dormindo. E de repente você está aqui nessa noite e aquela tua ansiedade que está te consumindo, é um medo que está crescendo dentro do teu coração, e você está olhando para Jesus e falando assim: Jesus, não te importas que eu morra aqui? Não te importa, Jesus, que meu documento não saia? Não te importa, Jesus, que o trabalho não apareça? Não te importa, Jesus, que as coisas não se definam? Não te importa, Jesus? E a história continua. A história continua com uma pergunta de Jesus. Uma pergunta após um fato. Porque Jesus, o texto, voltando lá para o nosso texto original de Marcos, ele fala assim, olha, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietem-se, acalmem-se. E o que é what? O vento e o mar se aquietaram. O vento e o mar se aquietaram. E Jesus não para por aí. E fez-se completa bonança. Irmão, da primeira figura da tempestade foi para a segunda. De repente. Então perguntou aos discípulos. Então perguntou para você: por que você está com tanto medo? Igreja, por que você está com tanto medo nessa noite? Por que você está meio temeroso? Ainda não tem fé? E note que Jesus, ele faz o milagre e depois pergunta: por que você está com medo? Por que está temeroso, irmão? Por que está ansioso, irmã? Por que não para de quebrar o pau em casa por questões que não são eternas e são temporárias? Olhe para o Deus eterno que está na tua vida e que é poderoso para fazer infinitamente mais, além, abundante daquilo que pedimos ou pensamos. Antes de eu orar, sabia que Jesus sabia a tua oração já? Ah, pastor, então não vou orar mais porque Jesus já sabe. Não, tu tem que orar, porque você é que não sabe. Você que precisa ser lembrado quanto Deus é poderoso, quanto Ele é grande, e quanto nós carecemos da presença dEle em nossa vida, irmão. Não espere vir tempestade. Na bonança, adore a Deus. Na bonança, glorifique ao Pai. Na bonança, ande na veia de Jesus. Porque o dia, irmão, que a tempestade vem, e ela vem. Quando já passaram tempestade? Que levanta a mão. Ah, todo mundo passou tempestade, irmão. Todo mundo passou de alguma forma, psicológica, espiritual, sentimental, financeira, só que não, graças a Deus, né, irmãos? Todo mundo aqui nunca passou tempestade financeira, aleluia. Mas a gente precisa ser lembrado nessa noite, e a gente precisa olhar para o terceiro e último ponto dessa palavra, que Jesus se importa com a gente, e Jesus se importa com você. E essa talvez seja a principal lição dessa noite para a tua vida. Jesus se importa com você. Irmãos, essa semana a gente, depois de um mês todo de mudanças aqui, a gente está no segundo culto nesta casa, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso, amém? Aleluia, glória a Deus. E a gente passa aquele momento do mês agora, que vai para o final do mês. E é interessante que, depois de mudar, depois de colocar quase tudo no lugar, a gente o coração começa a bater mais forte. Por quê, pastor? Olha para mim. Tem que pagar o aluguel do dia 1º. Sabe quem paga? Quem que paga esse aluguel? Amém? Só que eu que dou o cheque, né, irmãos? Alguém tem que assinar, né? E é engraçado que ontem a gente recebeu uma visita de uns amigos aqui, que estavam passando por aqui.
E eu naquela batalha, né? Eles passaram, nos abençoaram e foram. E o meu coração assim hoje fica assim, cara, é Jesus me perguntando: você não tem fé, André? Pastor André, bispo, papa não, né, irmãos? Mas o Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai fazer a gente chegar até o final. O Deus que providenciou as cadeiras que você está sentado é o Deus que vai providenciar o resto do equipamento que a gente precisa. O Deus que nos sustentou até aqui é o Deus que vai fazer você prosperar, amém? Para quê, pastor? Para que a nossa obra, para que a obra que Deus nos comissionou continue para frente. Você não tem fé? Você não tem fé? Homem de pouca fé. E não é o café do bule, é o fé de fé mesmo. Temos que ter fé, irmãos. Por quê? Porque Jesus se importa com a gente. Os ventos começam a soprar, irmãos. E é semanalmente, é mensalmente, é dia sim, dia não. Mas Jesus está no barco, aleluia. Jesus está no teu barco. Jesus sabe exatamente o que você está passando e o que você precisa essa semana. E guess what? Você está com o dono da bola. Você está aquele que faz acalmar a tempestade. Você está com aquele que basta uma palavra e o mar se acalma. Hebreus 4, versículo 14 diz assim: portanto, e isso é para você ouvir bem, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, quem é esse? Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, aleluia, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, aleluia, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, aleluia. Gente, hello! Esse sumo sacerdote é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza. É Ele que te levanta de manhã. É Ele que te provê o trabalho, o sustento. Os milagres acontecem diariamente na vida daqueles que creem em Deus. Creia, irmão. Viva na fé, haja no Espírito, não pare, não desanime, e não dê como aqueles que param e falam assim: ó vida, ó céus, ó. Quantos conhecem alguém assim na vida? Poucos, aleluia, muito bom. Porque, irmãos, ó céus, ó vida, ó azar, é para quem não conhece o Deus Todo-Poderoso que habita em nós, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. É esse Deus que a gente canta, é esse Deus que a gente celebra, é esse Deus que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Não temas, irmão. Não temas porque Ele é contigo, não temas porque Ele te conduz por águas e caminhos verdejantes, aleluia. Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Ouvir a voz do Mestre. Tem gente que anda cega. A minha oração hoje, irmãos, é que os teus olhos vejam a glória de Deus. A minha oração hoje é que você hoje possa fechar os teus olhos para aquilo que tem te desencorajado, e que você possa abrir os teus olhos para o Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que olha por você, por aquele que é verdade, por aquele que não olha o exterior, mas olha o interior do homem.
para aquele que não está olhando nas tuas falhas, mas ele fala: eu te amei do jeito que você foi criado, e eu paguei alto preço para que você tenha vida, e vida em abundância. Irmãos, talvez nessa noite, você precise ouvir isso, e eu tenho convicção, que você possa ouvir a voz de Deus, sair da onda da multidão e seguir a Cristo Jesus, que você possa caminhar uma vida digna, de sal da terra, luz desse mundo, e possa fazer a diferença em nossas vidas, na vida da comunidade. O que me encanta de igreja, irmão, não é building, eu já falei isso semana passada. O que me encanta da igreja não é as cadeiras pretas com bolinhas douradas, que coisa linda. Quantos gostam dessa cadeira, diga amém? Glória a Deus, tudo muito lindo e muito beleza, mas o que me encanta na igreja são pessoas. É eu e você estar aqui, é eu e você estar compartilhando o Espírito de Deus, eu e você levantarmos a voz e dizer aleluia, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A mensagem de esperança para o mundo perdido. Porque, irmão, se você não reconhece Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, deixa eu te falar uma coisa: você talvez morra hoje e você não saiba. Se eu morrer hoje, eu sei aonde estarei, na presença de Deus Pai, aleluia. Quão agonizante é não saber o que vai fazer da vida, não saber se vou fechar os olhos, se eu for dormir, se me der um negócio, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu tive boas novas para a tua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você crer em mim e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será uma nova criatura, e Deus preparará um lugar para você na eternidade com Ele, aleluia. Esse é o Evangelho, irmão, esse é o Evangelho, irmã, nada mais, nada menos. Esse é o Evangelho, que a gente não precisa só falar, mas a gente precisa viver. A gente não precisa só viver, mas a gente precisa repartir. E além de repartir, a gente precisa fazer o que Jesus falou. Fazer o quê? Discípulos. Pessoas que andem comigo, que andem com você, e elas se tornem mais parecidas com Jesus. Não apenas pelo meu discurso, mas pela minha vida, por aquilo que eu sou, pelo meu comportamento, 24 horas na semana, 7 dias. O pastor troca às vezes, irmão. 24 horas no dia, 7 dias na semana. Eu preparei um videozinho. Eu queria muito que a gente visse. Acho que tem que chamar a Mel, que eu pedi para ela cantar uma canção. E depois desse vídeo, irmãos, a gente vai orar. A minha oração nessa noite é que os teus olhos sejam abertos para aquilo que precisa ser aberto. Tem muita gente que está no meio da tempestade, está no meio da turbulência e não está vendo. E nessa noite eu queria, em nome de Jesus, que você fechasse os teus olhos primeiro, baixasse sua cabeça. Onde você está agora? Nessa noite, Pai amado, está na Tua presença, Jesus. O Senhor falou conosco. Talvez temas de diversas formas, Pai. Mas eu quero, Pai amado, nessa noite que o Senhor esteja abrindo os olhos delas, Pai. Tua palavra diz que a gente precisa tanto ver o Senhor, ouvir o Senhor. E a minha oração, Pai, é que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um nesta noite. Que o Senhor possa estar, Deus amado, dando uma condição especial nessa noite. E à medida que nós vamos ouvindo a música, Pai amado, e à medida que a gente, Pai, é ministrado por esse vídeo curto, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, falar à nossa alma, falar à nossa mente. Em o nome do Senhor Jesus. Pode abrir os seus olhos, olha para cá. Queria que você ouvisse essa canção.
Mas além da canção, eu queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo. E logo após isso a gente vai fazer uma oração, fechando essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see, and I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failures, you take our weakness, you say your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound. Às vezes a gente parece bebê, que vê tudo turvo, que não consegue enxergar o Pai, está irritado, está nervoso, não sabe o que está acontecendo. Mas quando os olhos se abrem, agora eu posso ver, porque eu fui criado. Agora eu posso ver que eu sou amado. Agora eu posso ver que há sentido nessa vida. Amazing grace. Eu quero te convidar nessa noite. Se alguma área da sua vida você precisa que os seus olhos sejam mais abertos, para que você veja a glória de Deus, feche seus olhos onde você está. E se você é uma dessas pessoas, eu gostaria muito de convidar você a ficar de pé onde você está. Talvez você precise hoje de um óculos espiritual, como esses bebês estavam precisando. How sweet the sound that saved a wretch like me. I
once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Irmão, se o Espírito Santo fala com você, fique de pé onde você está. Oh, I can see the love. Porque Deus essa noite quer colocar visão na tua vida. O Espírito Santo de Deus hoje quer colocar óculos espirituais na tua vida, para que você possa abrir sorriso de volta, para que a alegria do Senhor esteja na tua vida, para que o amor de Deus evase do teu coração, para que você veja aquilo que você não está vendo. Amazing Grace, The sound the Savior is like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Oh, Jesus. Raising up the broken to life. Põe a mão no teu coração nessa hora, em nome de Jesus. Pai, essa palavra foi ministrada hoje, Pai amado, para que os teus filhos possam enxergar, Pai. Deus, talvez nessa noite eles estejam em pé, Pai, querido, porque eles não querem mais andar com a multidão, mas eles querem andar com o Senhor Jesus, enxergar o Senhor, ouvir a tua voz. E Deus, eles se levantam hoje, Pai, porque eles querem ir contra a multidão, contra aquilo, Pai amado, que estão empurrando muitas vezes eles a fazerem, andarem, falarem. Mas hoje eles tomam uma posição espiritual na tua presença, Pai. Jesus, dá força, dá virtude, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais deles, para que eles possam ver o Senhor nessa noite. Pai, talvez hoje estão em pé, Pai amado, porque eles chegaram aqui com medo, Pai. Medo da semana, medo do relacionamento, medo da imigração, medo do dia de amanhã. Mas hoje, Pai amado, eles são fortalecidos no Senhor, porque eles ouviram a tua voz e estão respondendo ao Senhor, para que todo medo se dissipe, para que toda a incerteza caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Talvez alguém está em pé hoje porque esqueceu que ele é amado por Jesus. Ele esqueceu que há um Deus que tocou, que fez algo tremendo, um Deus que dá nova vida, um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Talvez você chegou aqui com depressão, se sentindo só, se sentindo a mais solitária de todas as pessoas. Mas hoje o Senhor Deus te traz aqui para te lembrar que Ele te ama, que Ele está com você, que Ele é por você e que Ele te dá vida e vida em abundância. Aleluia. Receba o amor de Deus nessa noite, receba a unção do Espírito Santo nessa noite, receba a graça nessa noite. Talvez você chegou nessa noite, irmão, e você não sabe nem do que eu estou falando, mas hoje é a oportunidade de você falar assim: eu quero Jesus na minha vida, eu quero um Salvador, porque eu estou perdido, eu preciso ser resgatado de mim mesmo, talvez. E se essa palavra agora é para você, eu quero que você levante onde você está sentado. Se você está em pé, levante a sua mão onde você está. Porque nós precisamos, irmãos, ser resgatados, ser renovados. Nós precisamos, irmãos, convidar Jesus para entrar completamente na nossa vida, para que a gente pare de andar cego, pare de andar vendo as coisas turvadas, pare de andar como quem não sabe como andar. Deus quer te dar vida nova, aleluia. Pai, nessa hora, Deus amado,
Pai, por cada vida, Deus, que hoje ouviu o teu chamado, Pai, eu quero declarar a paz do Senhor que excede todo entendimento. Pai querido, eu quero declarar, Deus amado, a unção do Senhor, Pai, e que os olhos deles sejam abertos em o nome do Senhor Jesus. Pai, se há alguém online, Pai, ouvindo essa mensagem agora, aonde quer que ele esteja, onde quer que ela esteja, Pai, abre os olhos espirituais dele e dela. Pai, traz vida em abundância. Pai, faz nova todas as coisas. E Deus, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que manda os ventos pararem, esse Deus que está aqui presente, que Ele possa te dar vida, e vida em abundância nessa noite. Que nós possamos nessa noite enxergar com graça e verdade a Tua presença em nós, Pai. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé nessa hora, cantar essa canção, Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Uma vez eu era perdido, mas agora eu fui achado. I once was lost, but now I am Eu era cego, mas agora eu vejo. blind, but now I see. Eu posso te ver, Senhor. See you now. Eu posso ver o teu amor nos teus olhos, Pai. Oh, I can see the love in your eyes. Dando a sua vida, Laying yourself down. e levantando a vida dos que estavam quebrados. Up the broken Quero te convidar a levantar a tua voz. Irmão, canta essas palavras mais uma vez. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost. Mas agora eu fui achado, aleluia. Eu era cego, mas eu vejo. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Levante as mãos aos céus. Pai, eu quero, Deus amado, nessa hora, Pai amado, te agradecer, Pai, pela tua maravilhosa graça derramada na vida de cada um dos teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus que cada um aqui nesta noite está sendo hoje restaurado na fé, restaurado na visão, restaurado, Pai amado, no coração, Pai, restaurado no relacionamento, Pai, que os olhos sejam abertos e que o Espírito Santo, nessa noite, Consolador, possa passear neste lugar, mover nos sentimentos, mover, Pai querido, eu oro por agora, por aquele que Deus chegou enfermo nessa noite, Pai, manifesta a cura na vida desta pessoa, Deus amado, restaura o físico, Pai, restaura o emocional, e Deus, que possamos, em nome do Senhor Jesus, viver o melhor do Senhor a cada dia. Obrigado pela restauração e pela tua obra em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, amém. E quantos recebem, digam amém. Pode dar um forte aplauso ao Senhor, amém. Quero fazer uma pergunta para essa noite. Quantos nessa noite tomaram posse dessa palavra para a sua vida? Quantos nessa noite vão sair desse lugar? O culto não está acabando, tá, irmão? Só uma mensagem ainda.
Quantos vão sair deste lugar aqui renovados no poder de Deus, vendo que o Senhor é por você? Eu quero que você cante mais uma vez essa canção, a gente tem tempo. Eu quero que você cante com todo o teu coração. Eu quero que você cante com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E que você sinta a presença de Deus inundando o teu ser, confirmando esta oração e essa palavra em nome de Jesus. O orgulho me tirou do jardim. Levante sua voz e canta. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não Canta, irmão, se levanta a tua voz e compra, diga. nem se merece. Que a tua voz chegue aos céus essa noite. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Exu. Levante suas mãos, cante alto. Adora Ele. Sinta a presença de Deus nessa noite. Seja cheio da presença de Deus, meu irmão. Todo louvor, toda honra, toda glória a ti, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado, amado é o mais belo entre milhares e milhares. só a igreja agora, Yeshua. Yeshua. Mais uma vez, Yeshua. Eu queria que você, nessa hora, orasse para o teu irmão da direita e da esquerda. Você pode fazer isso nessa hora? Usa os teus lábios, do direito e da esquerda, dá a mão para ele e para ela. Se você conhece muito bem, se você não conhece,
queria que você fizesse uma oração por ele e por ela. Usa os teus lábios para abençoar a vida dele, abençoar a vida dela. Nessa hora é hora de você interceder pelo teu irmão. E falar assim: irmão, eu quero orar pelo ele agora e nela. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Irmão, levanta a tua voz. Faz a tua oração chegar ao Santo dos Santos nessa noite. Talvez orar com o marido, com a esposa. Tá hora. Abençoa ele, abençoa ela. É hora do Espírito Santo de Deus usar a tua voz agora para abençoar a vida dele e dela, irmão. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida. Deixa o mover de Deus fluir através da tua mão, da tua voz. Ora, irmão. Peça a Deus a bênção sobre o teu irmão. Ora por ele, ora por ela. Peça a bênção de Deus, derrama do Espírito Santo, que ele possa fluir na tua vida nessa noite. Pai, abençoa, Pai, flua nesta igreja, flua neste lugar, que cadeias sejam quebradas, que resistências sejam quebradas. Pai, nós como comunidade, como teu corpo, oramos nessa noite, Pai amado. Oh, meu irmão, oramos, Senhor. Oh, Senhor, flua, Pai. Flua em nós, Senhor amado, teu Espírito Santo. Flua em nós, Santo Espírito. Pai, que haja um mover, que as mãos sejam suas, que os lábios sejam os teus. Usa, Pai amado, a cada vida nesta hora, Pai. Usa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que chegou neste lugar, Pai amado. Pai, põe palavras na boca, Jesus amado. Que o teu Santo Espírito, Deus, transborde nessa noite. Que o teu Santo Espírito transborde nessa noite. Que o teu Santo Espírito transborde nessa noite. Yeshua. Deixa o louvor fluir na tua vida. Milhares e milhares, o meu amado é o mais Jesus é o Senhor, Pai. É o Senhor, Jesus. Milhares e milhares, o meu amado declare, meu irmão, declare, minha irmã. o mais belo. Deixa a tua voz chegar ao Santo dos Santos. Milhares e milhares. Yeshua. Quantos podem dar um grande aplauso ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te dá vida e vida em abundância, aquele que fez, faz e fará a grande e maravilhosa graça derramada sobre nós, aleluia, oh, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Deus é bom. Vamos lá, Deus é bom? E o tempo todo? Deus é bom? E o tempo todo? Dar a Deus, aleluia. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, aleluia.